Então, basicamente, para esse vídeo que a gente vai apresentar aqui, o tema é medicalização na educação, e a gente trouxe o educador e psicólogo, o professor Luiz Carlos Serrano Lopes, que é formado em biologia e psicologia, e tem mestrado e doutorado em ecologia pela UFRJ. E atualmente ele trabalha como professor adjunto da UFPB, coordenando o laboratório de ecologia comportamental e psicobiologia. E eu queria agradecer, Luiz, por estar participando desse vídeo aqui com a gente hoje. É um prazer estar junto com vocês aqui, Vanessa, né? Só fazendo, né, uma pequena ressalva, né, que o meu laboratório a gente trabalha com questões relacionadas à educação, a questões relacionadas à atenção, mas a gente, né, não tem nenhuma pesquisa, eu não sou especialista em transtornos de atenção para crianças, no caso, por exemplo, tá? Então eu vou colocar aqui a minha opinião, né, sobre coisas que eu li na literatura, tá? Mas, né, sem pretensão de ser uma autoridade no assunto, mas querendo colaborar com essa reflexão, tá? E obrigado pelo convite. Por nada. Daí, a primeira pergunta que a gente trouxe para hoje é sobre o que se trata, em linhas gerais, o processo de medicalização no contexto escolar. Pronto. Né? Então, essa questão da medicalização na escola, vamos dizer assim, né, é uma discussão, né, que perpassa toda a sociedade, tá? Tanto dentro do contexto da ciência, da academia, como fora, com educadores, né, médicos, psicólogos, e é uma reflexão sobre uma tendência, uma preocupação que, muitas vezes, quadros de desenvolvimento, né, vamos dizer assim, normais, não patológicos, estejam sendo tratados e medicados como, né, erroneamente, como quadros patológicos, né, portanto, medicalizados, e que também, talvez, né, medicamentos estejam sendo utilizados para tentar curar coisas que, no fundo, sejam frutos de processos sociais, econômicos, pedagógicos, legal? Então, essa é uma reflexão. E se esses medicamentos seriam, né, a melhor estratégia para lidar com esses problemas, ou com uma parte desses problemas. Certo. Daí, a segunda questão que a gente trouxe era que algumas dessas doenças, elas são constantemente medicalizadas e algumas vezes é por causa de diagnósticos errôneos. Daí a gente queria saber se essas doenças possuem alguma explicação biológica ou evolutiva para a origem delas. Pronto, né? Então, o foco da nossa conversa aqui, né, que a gente optou por focar, né, nos transtornos de déficit de atenção, que eles foram o centro, né, o epicentro dessa discussão, né, porque eles começaram a ser cada vez mais diagnosticado em crianças, depois em adolescentes, em adultos, né, e cada vez mais sendo tratados usando medicamentos, né, o medicamento, o nome comercial Ritalina, por exemplo, né, foi muito associado e é muito utilizado. E aí tem toda uma discussão, até que ponto, não, né, esses transtornos de déficit de atenção, né, eles realmente são transtornos, qual é a causa deles? Eles têm uma causa genética, cultural, tá? E aí é importante a gente refletir que muitas vezes quando a gente entra nessa discussão, não, né, é uma questão genética ou é uma questão cultural? Às vezes a gente vê isso como sendo uma coisa excludente, é uma ou outra, e muitas vezes não, as coisas interagem. Tá? Então, um exemplo didático que a gente pode pensar seria, por exemplo, imagina, né, que eu tenho um gene ou um conjunto de genes que me torna, vamos dizer assim, mais sensível a grandes quantidades de açúcar na minha dieta. Legal? Então, basicamente, eu teria uma fragilidade para desenvolver, por exemplo, né, diabetes tipo 2, se eu tiver uma dieta muito rica em açúcar. Tá? Mas essa fragilidade só se manifesta quando eu sou exposto a isso. Então, agora imagina que eu sou criado numa família, num ambiente em que as pessoas consomem muito refrigerante, não diet, muito açúcar, né? Legal? Muita gordura. E aí eu manifesto isso. Mas, ao mesmo tempo, um primo meu, que está, né, no mesmo tipo de ambiente cultural, mas que não tem esse componente genético, ele não manifesta. Por outro lado, se eu sou criado em outro ambiente cultural, não acontece nada comigo, numa família, por exemplo, que tem um outro tipo de alimentação. Então, repara que aspectos genéticos e culturais, eles podem interagir, e muitas vezes eles interagem, tá? No caso do transtorno de déficit de atenção, tem muita gente dentro, né, da ciência que postula que acontece isso, né? Que existem genes que tornariam as pessoas mais sensíveis para desenvolver
transtornos de déficit de atenção, e a gente tem indicações disso com estudos feitos com gêmeos. Porém, esses genes que geram essa fragilidade, eles tendem a se manifestar mais em certos contextos culturais, em certas condições, né, de problemas sociais e econômicos. Então, a resposta é grande, né? Mas... Tá tranquilo. A próxima pergunta seria se você acha que as pessoas estão medicalizando excessivamente por causa de algum motivo biológico ou psicológico, como não conseguir lidar com esse comportamento que seria normal do ser humano. Pronto. E aí também, né, eu acho que o tema geral da minha participação aqui é a gente refletir sobre a delicadeza. Delicadeza é a palavra no sentido, né, a importância de a gente ficar atento, já que a gente está falando de transtorno de atenção, né, para todas as implicações. Né? É óbvio que a gente, né, usar, vamos dizer assim, remédios, legal? Para coisas que poderiam ser evitadas através de uma série de estratégias, não é legal, né? O ideal é você poder prevenir, muito melhor do que curar. Só que mas será que isso é a mesma coisa de dizer que, imagina que uma pessoa tem uma situação, legal, que ela poderia ter prevenido, por exemplo, por mudanças culturais ou econômicas da própria sociedade. Será que eu não devo medicalizar ela? Vamos usar uma outra metáfora. Por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, dengue, certo? Zika, chikungunya, isso sim são, vamos dizer, doenças no sentido verdadeiro, porque existe um patógeno. Não é como, por exemplo, um transtorno de déficit de atenção, que se saiba, não existe um vírus, uma bactéria. Mas vamos pensar em Zika, dengue. Existe um patógeno, legal? Certo? Um vírus mesmo. Tá? Que é influenciado por questões socioeconômicas. Se eu sou criado num ambiente em que eu não tenho proteção contra mosquitos, eu não tenho saneamento, certo? Eu aumento exponencialmente minha chance de ter essa doença. E o que é ideal a gente pensar? Né? Estratégias de saneamento, de educação das pessoas para elas não contraírem essa doença. Concorda? Só que aí vem os detalhes, a gente prestar atenção. Mas isso é a mesma coisa de dizer que se alguém chegar num posto de saúde com dengue e zika, eu falar, olha, eu não vou dar o remédio para você, certo? Porque essa doença que você tem é evitável. Está entendendo o problema? Agora vamos tirar isso para transtorno de déficit de atenção. Primeira diferença da metáfora, não é um vírus, legal? Não é uma bactéria, é um processo de desenvolvimento. Legal? Mas tem consequências no organismo. Tá? Talvez esteja associado com processos de formação de redes no cérebro, que talvez possam ser evitadas, e existem indícios que você pode evitar isso, você pode prevenir isso, mudando o contexto em que as crianças estão sendo desenvolvidas. Existem, por exemplo, também estudos que tentam mostrar a relação, por exemplo, com o uso de álcool e de cigarros durante a gestação dessas crianças. Concorda que isso também é algo que pode ser evitado através de uma educação ou até de um cuidado psicológico e social e econômico? Mas até que ponto a gente não deve medicalizar, né, usar um remédio para alguém que tem isso? Essa é uma questão. E a outra questão, que aí é o outro lado da questão, mas e se eu estiver usando esse remédio de maneira inapropriada? Legal? Essa pessoa não precisava desse remédio, ele não vai ajudar muito ela, ou ele vai ter efeitos colaterais. Aí eu tenho um outro problema. Então, você pode pensar em situações em que, né, faz sentido eu utilizar esse remédio, mesmo que não seja a solução ideal. Né? O ideal era, no caso da dengue e da zika, ter um bom saneamento, ou no caso do transtorno de déficit de atenção, né, mudanças na estrutura social, econômica, psicológica, né, mais educação para as pessoas, melhor saúde, melhores condições econômicas. O ideal era isso. Mas, a partir da hora que a pessoa apresenta esse quadro, o que fazer? Entendido. A próxima questão seria: quais são as complicações futuras relacionadas à atual medicalização vertiginosa dos discentes na escola?
Sim. E aí tem uma resposta muito clara. As pessoas não sabem. Tá? Legal? Então, um problema também nesse tipo de questão é que, para isso, a gente precisaria de estudos de longo prazo. Legal? Estudos de longo prazo. E pelo que eu vi, agora eu vou assumir que, né, não é a minha especialidade, mas pelo que eu leio das revisões sistemáticas na literatura, tá? O que elas apontam quando elas vão ter... Porque agora o que acontece? A gente já tem... Né? Teve uma época que surgiu esse boom de transtornos de déficit de atenção, legal, e começar a receitar a Ritalina. E agora a gente já está chegando num ponto que a gente tem vários estudos para tentar verificar isso. Estudos, inclusive, usando placebo, né? Então, algumas pessoas tomam Ritalina ou qualquer outra substância que a gente né, acredite que seja boa para o transtorno de atenção, o outro grupo toma uma pílula igual, só que é farinha com açúcar. E eu começo a comparar. E você começa. Só que um estudo só, ele pode dar falsos resultados. Legal? Então a gente já está acumulando vários estudos. Aí surgem as revisões e as meta-análises, que são análises de análises. E quando você vai ver nelas, o que o pessoal fala, olha, tem um problema, a gente já tem vários estudos, mas eles são estudos de curto prazo. Legal? O ideal seria você conseguir acompanhar ao longo do tempo. Então, a gente não sabe. Ok? A gente vai saber daqui a algum tempo, com certeza, mas, né? Só que, novamente, a gente entra naquelas decisões complicadas, né? Eu não trato as pessoas, legal? Com remédios, porque pode ter efeitos futuros, é verdade, só que também tem efeitos futuros de você não tratar. Legal? Então, esse é um problema interessante. Tem alguma coisa de estudos de longo prazo, mas isso eu vou deixar para falar depois, não fico falando muito. Né? Mais alguma pergunta? A próxima questão seria, ao invés de medicar essas crianças muito cedo, qual seria uma alternativa que tanto a escola quanto a família dessas crianças poderia tomar? Sim, né? Essa é uma grande pergunta, né? Assim, dentro de uma perspectiva preventiva, legal? Preventiva, tá? Já se sabe, já existem bastante indícios de que tem um efeito social, cultural e econômico sobre os transtornos de déficit de atenção. Legal? Então, por exemplo, crianças que nascem, né, em condições sociais e econômicas fragilizadas têm tipo 2, 3 ou 4 vezes mais chance, tá, de manifestar transtornos de déficit de atenção. Tá? Então, todo o esforço, mas aí a gente tem que pensar em projetos da sociedade, né, em que melhorar as condições das pessoas que estão em situações de fragilidade social, econômica, né, também com pouco acesso de informação, tá, é a maneira. Mas aí realmente é um projeto social, e é um projeto de conscientização, da importância de a gente estar falando sobre isso. Legal? Mesmo que aparentemente tenha um processo de fragilidade genética aí, né? Legal? Certo? Que faz algumas pessoas serem mais suscetíveis do que outras. Tá? A expressão dessa fragilidade diminuiria muito se a gente conseguisse levar condições melhores de vida para as pessoas. Tanto do ponto de vista econômico, como social, como psicológico, por exemplo, né? Fornecer para as pessoas alternativas para elas lidarem com o sofrimento psicológico delas, que não seja através do álcool e do cigarro. Então, também não se sabe até que ponto as condições socioeconômicas, né, diretamente aumentam a chance de você ter esses transtornos, ou se essas condições difíceis fazem as pessoas utilizar mais álcool, drogas, cigarro, e isso fragiliza as crianças mais para manifestarem isso. Então, direto e indiretamente, né, seria a solução, né, a direção para a gente ir. Daí, nossa última pergunta seria, a gente queria saber se há uma influência da era da tecnologia, o uso do celular, de redes sociais, e desse fluxo que ele é intenso e rápido de informações nesse processo de medicalização e do diagnóstico das doenças. Pois é, essa é uma questão também muito interessante, né? Tipo assim, o quanto a tecnologia, né, o uso da tecnologia,
estaria influenciando isso? Isso é uma questão complexa. Olha só, né? Vou também dar a minha opinião. Veja só, né? E eu vou lançar uma hipótese. Eu sempre tento ser claro, isso é uma hipótese. Veja só, se o uso de tecnologia, né, aumentasse a chance de alguém desenvolver esse transtorno de atenção, ele deveria ser mais prevalente entre pessoas mais ricas. Concorda? Né? Pessoas mais ricas, aquela pessoa que tem vários computadores em casa, a criança tem um celular novo, de último tipo, assim que ela aprende a falar. Legal? Mas é o inverso. Tá? E aí, por falar em estudos de longo prazo, tem um estudo muito interessante. Depois eu posso passar o artigo, legal? Feito na Dinamarca. Então, na Dinamarca, você tem um estudo que acompanha várias coortes, várias gerações de mães, filhos e filhas, envolvendo mais de 9.000 pessoas, 3 gerações, avós, filhos e netos. Legal? E eles já têm agora quem foi diagnosticado com transtorno de déficit de atenção. Legal? Então, vamos assumir que o diagnóstico é bem feito lá. Se esse diagnóstico é bem feito, eles têm resultados muito interessantes. Por quê? Pessoas que são filhos de famílias que passaram por problemas socioeconômicos têm muito mais chance de ser diagnosticado com TDAH. Ou existe um viés no diagnóstico, uma possibilidade, né? Os médicos têm um certo preconceito e não, você é rico, você não tem TDAH. Né? Você é uma pessoa ativa, energética, e você é pobre, você tem TDAH. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que não, que você tem esses processos, né, de estresse socioeconômico. Legal? E o mais interessante é que, como eles têm esse estudo várias gerações, eles veem não só o estado socioeconômico atual, mas o antigo também. Porque eu poderia pedir a pensar, não, mas olha só, né, e essa é uma hipótese. Olha, famílias pobres têm mais TDAH porque a própria questão genética delas fazem elas serem pobres. Legal? Então elas têm problemas genéticos de atenção, com isso são pobres. Só que eles acompanharam a mudança social. Então, não são somente famílias que foram sempre pobres, que têm mais chance de ter TDAH. Famílias que eram ricas, mas ao longo dessas gerações caíram na pobreza, os filhos dela também têm mais chance de ter TDAH. Legal? Então, isso parece dizer que a questão econômica, nesse caso, é mais importante, é o que está causando. Não só isso, famílias que saíram há pouco tempo da pobreza. Então, a ideia de que o status socioeconômico, né, a pobreza mesmo, a fragilidade e o estresse causado para isso, aumenta a chance, realmente, do TDAH, não só a genética. E nos leva a pensar sobre essa questão que a gente, né, hoje em dia tem toda essa questão em relação à tecnologia. Mas veja só, não quero dizer que a tecnologia não tem efeitos ruins. Mas no caso do TDAH, não explicaria. Ok? O que a tecnologia pode explicar é que hoje em dia as pessoas são muito mais conscientes de problemas. Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, bullying. Legal? Quando eu estava na escola, essa palavra não existia nem em inglês, nem talvez existisse por inglês, mas eu nunca ouvi falar. Então eu podia pensar assim, não, olha só, o bullying, né, é algo que surgiu recentemente, junto com a tecnologia, junto com os celulares, com a internet. Então eu posso pensar que a internet causa bullying, ou o uso de celulares causa bullying. É uma hipótese. A outra hipótese é sempre existiu bullying. Bom, eu me lembro de ter sofrido muito bullying, só que não tinha um nome para dizer que era aquilo. Legal? Então a gente pode pensar que, junto com a internet, tá? Junto com os celulares, mas não por causa deles, as pessoas ficaram mais atentas a coisas que causam sofrimento humano, como bullying, como ter sido nascido em uma família com problemas econômicos e sociais, e, além disso, ter uma fragilidade genética. Isso afetar todo o seu processo de atenção e prejudicar mais ainda a sua vida, que já foi difícil. E agora eu tenho um nome para isso: transtorno de déficit de atenção. Essa é uma reflexão para a gente pensar.
Fantástico. Eram só essas questões. Queria agradecer de novo, Luiz, por participar do vídeo. Obrigada. Obrigado, Vanessa. Obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui também. Me fez refletir bastante. Não é um tema Foi muito bom. especializado, mas eu gostei muito de ler sobre isso e pensar junto com vocês. Um abraço para todo mundo. É isso.